Oi, boa tarde. Você está em mais uma live Aprenda Mais comigo. Hoje a gente vai falar sobre homeschooling, um tema que está bastante sendo discutido, né? Enfim, há mais de um ano. E na verdade a nossa intenção hoje, a minha intenção hoje é dar para você um pouquinho mais de parâmetros, né? Principalmente você em casa, um pouquinho mais de parâmetros para adaptar bem sua casa e também você entender um pouquinho mais que tipo de prejuízo as crianças podem ter a longo prazo com algumas questões, tá? Oi Adriana, oi Djalma, Cláudia, muito obrigada por estarem aqui comigo. Queria só que vocês fizessem um joinha se vocês estão ouvindo bem. E vamos lá, porque em 20 minutos para falar tudo que eu selecionei aqui, né? Muito é pouco, né? Então é o seguinte, a casa, né? A escola foi para casa, certo? E o que a gente tinha na escola? A gente tinha um ambiente, obrigada, Djalma. A gente tinha um ambiente bem apropriado para as crianças, com as cadeiras, né, com suas mesas, com vários amigos, tinha uma responsabilidade que era maior do professor, desculpe, do que do aluno, né, do pai, da mãe, e tinha um ambiente que era só você ir lá, tirar o material, chegar e beleza, estava tudo certo, né? E de repente a gente foi para casa e tudo que tem nessa foto ainda aí, a gente está bem, né, que tem um computador para esse adolescente, mas nem sempre é isso que nós temos em casa, tá? Então eu quero começar discutindo algumas figuras. O que eu quero mostrar de importante nessa figura? Que tem um xizinho aí. O que eu quero mostrar de mais importante que eu vejo como fisioterapeuta nessa figura é a falta de apoio nos pés, tá? Muito mais do que essa curva, que é o que assusta, né, a grande maioria dos pais, é a falta de apoio nos pés. Eu já disse em outros momentos, em outras lives, em algumas aulas também, que é muito importante para a coordenação motora, tá? Que os pés estejam apoiados. Então, apoio dos pés é muito importante e não é um apoio assim, ó, como aquele que tá lá. Aquele apoio tá aqui, né, na beiradinha da cadeira, e aí necessariamente essa criança tem que fazer uma curva para conseguir fazer a atividade dela, e aí a gente tem uma ação da gravidade bem aqui sobre a torácica, e você não consegue muito ter um equilíbrio das forças, né? Porque toda vez que eu piso, né, onde eu piso, me devolve com uma força. A gente estudou isso lá em física. A ação da gravidade também, ela vem sobre o meu corpo e ela precisa ser distribuída, essa força que vem de cima precisa ser distribuída. Como que é a melhor forma de distribuir? O peso vem sobre os quadris, né, e se distribui sobre nas pernas até os pés. Ele vem nos ombros e tal. A gente tem toda a coluna para dissipar essas forças, o quadril aqui para controlar a recepção da força e os pés. Quando eu tenho uma figura como essa que está aqui, não tenho nada dessa distribuição de forças, não tenho nada disso. Os pés ficam ali, ó, sem saber muito bem a função deles de apoio. E esse é um grande problema, né, que a gente pode encontrar para um futuro de postura, a falta desse apoio aqui nos pés. Deixa eu passar para a próxima figura, porque tem bastante coisa aqui para falar. Nessa próxima figura, eu estou mostrando uma grande vantagem de uma aula presencial, muito mais do que questões de postura, de sentar com os pés apoiados, né, de sentar com o bumbum apoiado na cadeira. Eu tenho uma questão importante da aula presencial que a gente perde no digital. Qual que é a questão importante? Você fica bastante tempo aqui com a cabeça baixa, escrevendo, anotando ou lendo, mas vez ou outra você precisa olhar para o alto, né? Para um quadro que está lá na frente. Então, o que acontece? Eu tenho essa cervical com um movimento livre de flexão e extensão. Eu já falei em outras lives que músculo que tem uma função principal de movimento, quando ele fica mais parado, ele tem mais dor. Quer um exemplo? Você viaja do lado de uma pessoa, faz a rotação aqui do pescoço e fica conversando com ela o tempo inteiro.
na certa, no outro dia você vai ter dor aqui no pescoço se não for na mesma hora. Por quê? Porque os rotadores foram feitos para se movimentar. Se for para parar, é para parar só um pouquinho e não para poder estabilizar. Porque a gente tem várias funções musculares estabilizadoras, ele sim está ali parado, né, com uma função não tão estática, mas mais para estática do que para dinâmica. E ele sim foi treinado para ação antigravitacional. E a gente tem a musculatura que é mais dinâmica, ela tem mais potência. Então aqui, nesse caso aqui desse menino, deixa eu tirar meu bonequinho, nesse caso aqui desse menino da foto, qual que é a grande vantagem dele estar na escola? Ele olha para cima e olha para baixo, ele mantém a função própria da cervical. Outra coisa importante aqui dessa cadeira escolar é que ela tem um espaço ali, ó, para encaixar o bumbum. Então, é mais difícil de fazer aquela sentada sobre o bumbum, sabe? Aquela sentada que fica assim. Acontece? Acontece também ou nessa cadeira. Só que numa cadeira que não tem o espaço para o encaixe do bumbum, aí é que vai acontecer mesmo, tá? Então são essas duas coisas que eu queria colocar, muito mais do que o que tá certo, é o que a gente precisa tomar cuidado, né? Então a vantagem da escola é que ele tá sempre movimentando, tem os amigos do lado que chama ele olha para um lado, o outro que chama para o outro, ele vira para poder pegar a borracha emprestada, isso tudo vai garantindo uma mobilidade da coluna, que às vezes em casa não tem. Uma vantagem aí, que se a gente pudesse dizer, né, do ensino remoto, é que diminuiu aí carregar as mochilas pesadas, né? E eu particularmente já fui criticada algumas vezes por alguns profissionais aqui no meu Instagram por falar de peso de mochilas, porque tem alguns estudos que mostram que isso não tem muita interferência, mas eu particularmente critico a forma como esses estudos foram conduzidos, tá? Então eu vou continuar falando sim das mochilas, eu vou falar bastante das mochilas até que eu veja um estudo que eu acho que foi bem conduzido para tratar de alguma coisa, né? Então essa talvez seria uma grande vantagem do estudo em casa, porque esse carregamento aí de peso mais de um lado do que do outro, ele diminuiu pelo menos temporariamente, né? Ou aqui a gente ainda tem tido as aulas 2 ou 3 vezes por semana, meu filho vai na escola 2 vezes por semana e muitas crianças não estão indo à escola, né? Tem isso também. Então aqui, olha, tem uma vantagem, eu listei algumas vantagens do tempo que que as crianças estavam indo às escolas. Eu sei que várias escolas já retomaram bastante dias, mesmo que seja por pouco tempo. Mas olha só, movimentos simples que as crianças perderam e que pode configurar como aumento do sedentarismo infantil por perder apenas esses movimentos simples, mesmo que seja uma criança mais pacata, mais de casa. Deixa eu desativar aqui o comentário, só um pouquinho, só para vocês verem certinho tudo que está escrito. Andar até a mesa para tomar o café da manhã. De manhã acordou, foi até a mesa tomar o café da manhã. Andar até o carro ou até o ponto de ônibus ou até a vizinha para pegar a sua carona. Desceu do carro ou do transporte público, andar até a sala de aula. Teve aula. Andar no intervalo da aula. Andar, ir numa cantina comprar um lanche ou ir lanchar com um amigo, ir num cantinho conversar, tal. Voltar, terminou a aula. Voltar ao meio de transporte que a criança usa, carro, transporte público ou até mesmo a pé. Aí depois ele para, almoça. Levanta da mesa, cada casa tem sua regra, leva o prato na mesa ou não leva, ou mesmo que almoce na escola, tem aquele movimentação lá, né, de andar e tal. E até alguma atividade extra, muitas crianças fazem inglês, matemática, outros reforços escolares às vezes à tarde, ou mesmo faz esporte, então ele vai, mesmo movimentos, desce do carro, anda um pouquinho e tal, vai somando o número aí de tempo de atividade física. Outras crianças praticavam esportes, vários esportes voltaram, outros ainda não. E a aula de educação física, que pasmem, está parada em várias escolas não voltou a educação física, mesmo online, não tem o professor lá para fazer a aula online de educação física, que eu vou também falar um pouquinho sobre isso. Vou voltar aqui e ativar os comentários. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar, que esse é o momento, tá? Disso, o que eu quero falar, que são as coisas que têm aparecido, as queixas principais que têm aparecido aqui no meu consultório, mais ou menos de maio do ano passado até o presente momento, né? Porque as crianças pararam de ir na escola mais ou menos em março, em maio começaram algumas queixas.
Então, a principal queixa que eu venho percebendo nas meninas são alterações hormonais. As meninas estão com sérias alterações hormonais. Por quê? Uma menina mais ou menos de 12, 13 anos, ela ou já menstruou, né? Ou seja, já está com aquele corpo mais maduro, ou tá muito perto do corpo ficar maduro. E aí essas alterações de sono, de dormir menos, ou de ficar muito tempo no digital têm aparecido. Por que aparecem as questões hormonais? Porque o cérebro, ele é esperto demais e ele gosta mesmo de economizar energia. O nosso corpo inteiro gosta de economizar energia. Aí, o que acontece assim, na grande maioria das pessoas que aparecem, das crianças e adolescentes que aparecem aqui? Ele acorda faltando 5 minutos, às vezes escova o dente, às vezes nem isso, põe um moletom por cima do pijama, vai ali pra frente. Aí a mãe, com toda a boa vontade do mundo, a mãe ou quem fica em casa para cuidar, ou até uma funcionária da casa, vai lá e leva um misto quente para ele, dali uma horinha e ele nem levanta, fecha a câmera, come e fica lá, paradão. Aí, beleza, às vezes a aula vai até 1 da tarde, eu já ouvi mais de um caso aqui no consultório, se você for pensar que mais de um, eu atendo mais ou menos de 20 a 30 atendimentos semanais, é bastante, né? De mães que levam o almoço. Ah, não, é muito tarde depois. Era tarde antes, né? Mas agora tá bom. Então essa criança não levantou, não foi até a pia da cozinha, não foi até um outro ambiente para comer. Então o que acontece? O cérebro dela sabe que ela tá parado. O que eu tenho feito de proposta para essas crianças? Engana seu cérebro, cara. Deixa ele pensar que você não tá na pandemia. Por quê? Porque tá tendo as alterações no corpo, tá tendo todo tipo de alteração. Por quê? Porque ele sabe que você tá parado. Já que você não tá parado, você já tá parado, você tá em casa, mas você precisa enganar ele, o que você precisa fazer? Levantar um pouco antes, sim. Fazer o que você fazia, se era tomar banho, se não era. Trocar de roupa. Tem um bem danado que algumas escolas exigem, que é colocar um uniforme muito bom para você pensar que você está fazendo aquilo mesmo. Descer na hora do intervalo, tomar, eu falo descer porque eu moro em Sobrado, né? Ir até a cozinha na hora do intervalo, tomar o seu lanchinho, voltar, terminou a aula, almoça, anda pela casa, conversa com as pessoas que estão em casa, retoma suas atividades e outra, abra a câmera para fazer as aulas de educação física. O pessoal não está fazendo, gente, as escolas não estão exigindo isso, tem que abrir a câmera e tem que fazer sim as aulas de educação física. Essa questão de caminhar, estamos bem, pois o que a Maitê mais faz é andar. Muito bom, difícil é segurar ela na cadeira, Djalma, essa tem sido uma questão, principalmente das crianças pequenas, eu não lembro certinho quantos anos a Maitê tem, acho que uns 7, né, por aí, entre 6 e 8 anos, não me lembro certo, mas assim, o que a gente precisa saber, como pai e mãe, é que a criança também não parava na sala de aula, ela não parava, é que ela tinha uma rotina e mais pessoas perto dela ali fazendo as mesmas coisas, né? Mas criança não para, gente. Criança vira... 9, nossa, quanto tempo. A criança vira para um lado, vira para o outro e em casa ela quer fazer isso também. É difícil mesmo mantê-la quieta num lugar, principalmente as crianças menores, por isso o horário foi bem reduzido de tele, né? Assim, para quem é menor, porque é difícil mesmo. Eu acho que um dos desafios para os pais conciliar aí esse movimento, e a não ser crianças que têm questões com aprendizado, ela aprende sim de longe. Quando ela levanta, vai lá no canto da sala, fica de cabeça para baixo, põe o celular ou o tablet ou o computador para frente, ela está aprendendo. Por quê? Porque as crianças aprendem assim. Eu me lembro bem na escola, eu sempre tive déficit de atenção, né, mas tive um diagnóstico tardio, então eu não sabia que era isso que eu tinha. Me lembro bem na escola, quando eu era criança, assim, que tinha uns meninos que eles brincavam de tiro ao alvo, assim, soltando o lápis, sabe, no chão da escola. Meu, eles tiravam nota melhor que eu ficava lá prestando atenção. E o professor falava assim, fulano, o que eu falei? Eles sabiam tudo que estava falando. Então, tem criança que é mais sinestésica mesmo, que ela aprende sim com o movimento e que a concentração dela, às vezes, está baseada no movimento, tá? Então, isso não é uma coisa assim tão preocupante se você tem a disponibilidade de estar lá com a sua criança. Vou aproveitar esse gancho e falar também que as crianças que têm alguma questão com o aprendizado, como déficit de atenção ou alguma outra questão de aprendizado, é importante investir num bom fone, aqueles fones que tapam
o ruído externo, né? Porque essas crianças sim precisam mesmo de um ambiente mais acolhedor e um pouco mais de concentração, tá? Voltando, eu falei, estimule as pequenas caminhadas, estimule os movimentos do corpo, movimentos naturais que a criança faz o dia inteiro na escola. Ela olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo. Ela roda bastante para poder pegar as coisas. Uma coisa interessante, gente, criança não pode ter essas cadeiras que rodam assim. Criança precisa ter cadeira fixa, tá? Por quê? Porque se eu faço assim, ó, vai o corpo inteiro. Quando eu tenho uma cadeira fixa, eu rodo o corpo para poder fazer aquilo que eu quero, tá bom? Eu tô falando do ideal e eu sei que tem uma diferença entre o ideal e o real, tá bom? Preservar o horário das refeições. Isso é muito importante, por quê? Para poder enganar o cérebro e os hormônios continuarem funcionando tudo do mesmo jeito. Então, sem entrar nas questões dos hormônios sexuais que diferem os meninos das meninas ou da maturação do corpo, eu quero falar só de 2 hormônios super importantes, tá? Que todo mundo tem, os adultos também, que é o GH e o cortisol. Eu sempre bato nessa tecla. Então, o cortisol é o hormônio do estresse, tanto o estresse bom, que faz a gente se motivar para fazer alguma coisa, quanto o estresse ruim, de algum susto e tal, ele que vai desencadear outros hormônios como adrenalina para fuga, enfim, não vou entrar nessa questão aqui não, tá bom? E o GH, que enquanto você está em fase de crescimento, ele é um hormônio super importante para o crescimento, mas que depois ele tem ele tem uma função muito importante, tipo na manutenção da ordem dos outros hormônios benéficos, né? E uma das coisas boas do GH é a prevenção não é prevenção da obesidade, mas a manutenção aí desse peso, dessa fome excessiva e tal, e ele ajuda bastante também numa redução de ansiedade. Quando que o GH é produzido? Mais ou menos 2 horas depois que você está dormindo e que você deixou de ter qualquer acesso à luz azul, à tela. Por mais que tenha filtros e tal, o telefone tal promete, o outro também promete. O único que realmente tem uma emissão muito baixa, promete 0, mas parece que não é 0, é aquele, não vou falar o nome, é aquele que você compra para baixar os livros, sabe? Aquele que é só para isso, que você só faz leitura nele, que não tem ligação e não tem internet, tá bom? Esse é um dos que a gente sabe que tem uma emissão bem baixa. Então, o GH só passa a ser produzido a partir dessas 2 horas que você está em repouso. E sabe que hora que ele para de ser produzido? Na hora que o sol nasce, independente da hora que você foi dormir. Na hora que o sol nasce, a produção normal ali do sono para. Então, tem criança que está tendo 3 horas de produção hormonal, 2 horas de produção hormonal à noite. Então, como que eu falo para quem vem aqui? Você quer estender a produção de GH? Não tem jeito, é dormir antes. Não tem como, é dormir mais cedo. Você pode fazer isso por você. Uma outra coisa, uma outra forma também que a gente libera o cortisol, aquele hormônio do estresse, e produz GH é durante a atividade física de impacto, ou atividade física também que aumenta um pouquinho a minha frequência cardíaca. Por exemplo, uma caminhada mais forte, uma natação não tem impacto, mas ela produz GH porque ela tem um aumento desse metabolismo. Também é uma outra forma de produzir GH. Então, com o sedentarismo, as crianças se movimentando menos, somado a essa questão de que elas estão dormindo de forma mais irregular. Ah, mas eu continuo dormindo às 10 horas que eu dormia. Só que você acorda às 9, não interessa. O sol só nasce 9 horas lá naqueles países europeus durante o inverno. Normalmente o sol nasce entre 5 e 6 e meia da manhã. Então se você vai dormir muito tarde, mesmo que você durma muito, a produção é diminuída, tá bom? Preservar os horários de comer, como eu falei, preservar os horários de dormir. E outra coisa, não fecha a câmera na hora da educação física. Estimule aí o seu filho a não fechar a câmera na hora da educação física. Ele precisa daquilo lá. Gente, educação física não é passatempo, eu falo muito isso para vocês. Educação do corpo, precisa se movimentar. A Organização Mundial de Saúde trouxe uma norma diferente aí, né, no final do ano passado, que pegou todo mundo de calça curta. Não são mais 150 minutos, eu tô falando dos adultos, né, a criança é mais. São 300 minutos por semana, divididos de forma mais uniforme. Ou 5 vezes de 1 hora, ou 6 vezes de 50 minutos. Isso aí para manutenção do corpo, a gente precisa disso. Então tem algumas coisas que a gente precisa manter o máximo da rotina parecida, tá? O máximo.
Agora vamos resumir bem isso aqui. Se você não pegou nada e apareceu aqui agora e você precisa de um resumo aí para tentar mudar alguma coisa na sua casa. Tenta ver se a tela, o máximo que puder, ser na linha do olhar da criança. Ah, mas na minha casa só tem um celular, só tem o tablet, tá bom. Tenta trocar aí com outras pessoas da casa para ver se você consegue mudar um pouco. Se for celular, tenta manter na linha do olhar, tá bom? Estimule essa criança a olhar para um lado, olhar para o outro. Sabe pegar a borracha que caiu no chão? Virar, descer para um lado, descer para o outro, fazer alongamentos, ir com a mão até os pés e voltar. As crianças fazem alongamento quando ela desce para pegar o lápis que caiu no chão, para ela brincar com o amigo lá, desamarrar o cadarço da criança e sair correndo. Tudo isso é alongamento, gente, tudo isso é movimento. Então, estimular o movimento durante a aula é muito bom. Perceber assim, como o Djalma falou da filha dele, que às vezes fica mais dispersa e gosta de se movimentar, dispersa e gosta de se movimentar. Se ela está aprendendo bem, fica de boa e apoie os pés. Uma dúvida, daria para compensar então o hormônio do sono com atividade física? Compensar não. Não, Adriana, não é compensar. Ele melhora, tá bom? Porque a gente também precisa dele para atividade física. E uma grande questão dessa, mesmo que as crianças estejam crescendo bem, dentro daquele parâmetro normal, uma grande questão disso é que fica essa memória aí no corpo e aí tende a uma obesidade na vida adulta, tá bom? Mas isso não é muito daqui da minha área, mas a Adriana faz parte lá do meu grupo de Um Corpo Sem Dor Se Conquista, eu mando depois para ela algum artigo justificando. Aqui, Vitor não tem educação física. Comecei a caminhar com ele e fazer aquelas aulas de pilates. Reclamou até de dor, mas está muito desacostumado. Começamos tem uma semana. Dá um tempinho aí para o corpo se acostumar. Dor de criança, adulto também, tá, gente? A gente precisa se preocupar quando ela é pontual. Quando a criança fala assim, dói aqui, você tem que ir levar para fazer uma investigação. Quando fala dói por aqui, procura aí que tem um monte de live que eu falo sobre isso. Se você não achar aqui, naquele outro canalzinho lá que é mais fácil de procurar, você acha fácil, tá bom? Não vou falar o nome aqui não. Uma outra questão, as dores articulares, né, bem aonde, logo depois que volta, elas vão aparecer mesmo, mas elas tendem a desaparecer, tá bom? Tem que se movimentar. Criança precisa fazer pelo menos 1 hora de atividade física vigorosa e mais um tempo de atividade física moderada. Tem de fazer. Criança é movimento. Isso é o que tem que ficar. E uma coisa importante que eu gosto muito, que eu falo e vou repetir, apoio nos pés. Se na sua casa não tem jeito, é o único jeito que você tem, aquela bancadinha alta lá, você vai pôr uma caixa aqui de qualquer coisa. No nosso tempo tinha lista telefônica, né? Era só empilhar algumas. Vai ser por alguma caixa, uma caixa de madeira, essas caixas aí de feira, não sei. E não pode ser mole, não é almofada, tá bom? Vai precisar pôr uma caixa aqui sim e vai ter que trazer um pouquinho mais essa mesa para cá, ó, para ter algum apoio. E estimula isso, ó, para cima e para baixo. 1 hora de atividade vigorosa por semana? Não, por dia, tá? A criança precisa de 1 hora de atividade física moderada por dia, ou vigorosa por dia, não é por semana não, tá bom? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, hoje eu passei bastante do tempo da live. Se vocês não têm mais uma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Mas também vocês podem deixar as dúvidas aí nos comentários, tá? Para quem vai assistir depois. Falou? Até semana que vem. Semana que vem, enfim, vou falar da hipermobilidade, porque esse assunto empatou. E a hipermobilidade tem empatado muito aí nos últimos. Então, semana que vem, eu nem vou colocar caixinha segunda, tá? Eu vou falar mesmo sobre a hipermobilidade. Eu que agradeço todos vocês aí, a atenção de terem ficado aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar para mim aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo, vou deixar salva a live.